E aí pessoal, como é que vocês estão? Então, meu nome é João Vitor e eu estou passando aqui brevemente para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração e algo muito simples que pode mudar de fato a sua vida. E eu queria começar com uma pergunta. Você já viu Jesus? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha para alguns, porque de fato é muito improvável que você tenha visto de fato Jesus com um corpinho dele lá encarnado, né? Mas o ponto da minha pergunta, na verdade, é o quanto você conhece Jesus. Você de fato teve um encontro com ele? Eu queria ler um texto muito interessante que a gente vai ver em Atos 22, nos versículos 14 e 15, e vai falar algo interessante sobre essa questão de ver Jesus. O contexto aqui é Paulo contando o testemunho de conversão dele, e a gente sabe que quando Paulo se converte, ele tem um encontro com o Senhor e fica cego. E ele prossegue para Damasco, mesmo cego, e vai para uma casa, onde o Senhor envia Ananias, e Ananias ora por Paulo, e Paulo então perde as escamas dos olhos, e passa a enxergar novamente. Mas tem algo muito interessante que Ananias fala para Paulo. E é justamente isso que são os versículos 14 e 15, onde Ananias vai dizer assim: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Veja a presença do verbo ver, tanto no versículo 14 quanto no versículo 15. E esse é um texto muito interessante que eu acho que resume bastante qual é o nosso chamado aqui na Terra. Mas eu queria chamar a atenção de fato para esse verbo ver, que a gente vai ver ele não só aqui, mas em vários outros lugares da Escritura. A gente vai ver, por exemplo, no texto de Isaías 6, quando Isaías vai dizer assim: vi o Senhor. E então ele vai descrever a visão que ele teve. A gente vai ver também num texto de Atos 4, quando Pedro e João estão presos, e eles estão diante das autoridades, e as autoridades ameaçam eles para que eles não falassem mais de Jesus. E a resposta deles é maravilhosa: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mais uma vez eu chamo a atenção para o verbo ver. E assim fica a pergunta para nós: qual é o peso desse verbo ver? O que é que esses homens viram a ponto de arriscarem a vida dessa maneira? O que é que Paulo viu a ponto de deixar de perseguir a igreja e passar a adorar a Cristo? O que é que Isaías viu a ponto de entrar em desespero quando vê o Senhor, por se achar indigno de estar vendo ele? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que o próprio João viu naquela ilha de Patmos quando ele nos escreve o Apocalipse? A gente percebe que em todos esses casos que eu citei, ver o Senhor causa transformação. E quanto a nós? Se Atos 22 está dizendo que o nosso chamado é ver o Senhor, nós já o vimos? E se nós julgamos já tê-lo visto, nós comprovamos isso sendo transformados por ele? Ver o Senhor não é nada mais, nada menos do que receber dele a revelação de quem ele é. E eu queria terminar com um texto que comprova o meu ponto da transformação através da visualização de Jesus. Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 18, vai dizer o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ver o Senhor e a sua glória transforma a nossa vida. E não tem nada melhor do que experimentar dessa linda revelação de quem Ele é. A verdade é que para os que já foram alcançados pelo Evangelho, essa é uma tarefa diária de ver o Senhor o tempo inteiro e ser transformado por Ele. Se você ainda não teve essa revelação de quem Jesus é, clame ao Criador dos céus e da terra que te ama, veja Ele e se apaixone por aquele que muito em breve virá e não demorará. Então é isso. Essa era a palavra que eu queria deixar com vocês. Um abraço. O sepulcro está vazio, Jesus está vivo e isso basta. Valeu!